E aí pessoal, Kiolis aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Como já é de costume, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula aqui no ar. No card estarei deixando sugestões de outras playlists para vocês, e quase toda sexta-feira a gente tem vídeo novo com uma nova videoaula para vocês, sendo que hoje a gente irá focar em funções orgânicas oxigenadas, basicamente na identificação e nomenclatura IUPAC. A usual a gente não verá nesse momento, sendo que daremos destaque nesse primeiro momento a essas aqui. Eu terei a função álcool, fenol, enol, certo? Que elas compartilham do mesmo grupo funcional, ou seja, o OH, que também será chamado de hidroxila. Em seguida, a gente parte para a função éter, que é caracterizada por um oxigênio como heteroátomo, ou seja, um oxigênio entre carbonos. Também teremos a função aldeído, que é caracterizada por uma aldoxila ao final da sua estrutura. Teremos também a função cetona, onde temos aqui a presença da carbonila, ou seja, carbono ligado a oxigênio. E temos o ácido carboxílico, que é caracterizado pela carboxila e é o ácido orgânico da nossa química orgânica. Iniciando aqui pelo álcool, eu tenho que esses compostos, eles são compostos que apresentam hidroxila, ou seja, o OH, ligado diretamente a um carbono saturado, ou seja, que possui apenas ligações simples entre carbonos, e a sua nomenclatura é dada pelo nome do hidrocarboneto mais a terminação -ol. Em relação à sua identificação, pessoal, vou exemplificar aqui. Eu tenho aqui carbono mais a hidroxila, e esse carbono se liga apenas a hidrogênio, então eu tenho aí um álcool. No segundo caso, agora eu tenho uma insaturação, só que ela está muito distante do carbono que se liga diretamente à hidroxila. Esse carbono é saturado, então eu tenho outro álcool. E aqui no ciclo, mesmo eu tendo uma insaturação, ela está distante, também um álcool, porque o carbono que se liga à hidroxila é saturado. Com relação à nomenclatura agora, segue as mesmas regras de hidrocarboneto. Ou seja, com dois carbonos eu tenho um éter, só ligação simples eu tenho an, só que agora vai mudar a terminação, que será ol. Eu tenho aqui o etanol. Com três carbonos agora e uma insaturação, sendo que ela não está ligada ao carbono que se liga à hidroxila, com três carbonos eu tenho prop. No carbono 2, eu tenho uma insaturação dupla em. No 1, a hidroxila, terminação ol, prop 2 em 1ol, ou então o prop 2 enol. Aqui no ciclo, eu tenho tenho que indicar com 6 carbonos, ex, só ligação simples an, e para indicar hidroxila, o ol, certo? Ciclo hexanol. Continuando agora com fenol, eu tenho que fenol são compostos que apresentam hidroxila, ou seja, o nosso OH, ligada diretamente a um anel aromático, sendo que esse anel aromático aí será um composto cíclico que apresenta ressonância. Basicamente, eu teria que essa nomenclatura, eu indico a posição da hidroxila, mais hidrox, mais o nome do aromático. Por exemplo, se eu tivesse só essa estrutura aqui, eu teria um benzeno, certo? 6 carbonos mais 3 ligações pi em seu interior. Quando adiciono a hidroxila, vira um fenol. Nessa outra estrutura, onde eu tenho 2 cíclicos e aqui ao final um aromático, mais a hidroxila, também será um fenol. E aqui a gente tem o famoso naftaleno, mais a hidroxila, também será fenol. Desde que seja ligado diretamente ao anel aromático, eu terei um fenol, que será diferente desse caso aqui, que eu tenho apenas um cíclico. Eu vou
classificá-lo como álcool, já que tem que estar S-hidroxila ligado diretamente a um anel aromático. Vindo aqui para a nomenclatura, eu teria o seguinte: eu indico a posição, certo? Aqui no naftaleno, a partir da condensação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que eu faço essa contagem para o lado contrário às condensações. No primeiro caso, eu tenho aqui o hidrox, certo? E a cadeia principal, que será o benzeno. Lembrando aí que se eu tiver apenas uma hidroxila, não é necessário indicar. Eu vou indicar aqui no 1-hidroxibenzeno só para a gente pegar no jeito. Já no naftaleno, eu tenho aqui no carbono 2 a hidroxila, ou seja, 2-hidrox. Lembrando que essa contagem aqui do naftaleno ele é fixo. A partir das condensações eu faço a contagem para o lado contrário. Então eu tenho 2-hidroxinaftaleno, certo? Além disso, eu tenho a outra nomenclatura a partir das posições alfa e beta, onde as mais distantes eu chamo de beta. Então eu tenho aqui a beta-hidroxinaftaleno. E basicamente aqui é só isso, certo? Se vocês ainda têm dificuldade, eu vou deixar aqui um card para outra videoaula relacionada. Já o enol, pessoal, no enol eu tenho que essa hidroxila, ou seja, o H, se liga diretamente ao carbono insaturado, desde que ele não faça parte de um aromático. Lembrando que enol é diferente de fenol, que consequentemente é diferente da função álcool, certo? As diferenças são bem, digamos, pequenas, então em alguns exemplos a gente pode acabar se confundindo. Eu vou colocar aqui 3 ciclos e em todos a gente tem a presença da hidroxila, sendo que aqui eu tenho 3 insaturações, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho mais uma. No primeiro caso, onde a gente tem ali o efeito da ressonância, eu tenho essa hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Eu vou chamar essa aqui de função fenol. Nesse caso eu tenho uma insaturação, carbono insaturado, mas a hidroxila não se liga diretamente, eu tenho um álcool. Já nesse caso a insaturação está diretamente no carbono que se liga à hidroxila, então eu tenho um enol. Já a nomenclatura é basicamente a mesma de um álcool, só que aqui eu estarei indicando a insaturação que se liga diretamente ao carbono que se liga à hidroxila. Primeiro caso, com 2 carbonos, eu tenho o etanol, o etanol, certo? No segundo exemplo, agora seguindo sempre o critério do G, certo? Eu tenho grupo funcional e insaturação, começa a contagem pelo lado mais próximo aos dois. Eu tenho aqui o prop, no carbono 1 em e no carbono 2 o ol, prop 1 em 2ol. E no último caso eu tenho ciclo com 6 carbonos X, sendo que no carbono 1 eu tenho a insaturação em e no carbono 1 também eu tenho a hidroxila ol, o ciclo X1 em 1ol ou simplesmente o ciclo hexenol. Com isso em mente, agora a gente vai para as outras funções orgânicas, sendo que agora a gente tem o éter, que nesse caso eu tenho agora o oxigênio como um heteroátomo, sendo que o heteroátomo é um elemento diferente de carbono e hidrogênio que aparece entre carbonos. Por exemplo, aqui eu vou colocar 2 exemplos para a gente entender melhor. Nos dois eu tenho o oxigênio como elementos diferentes de carbono e hidrogênio, sendo que no primeiro caso ele não será ou não é um heteroátomo, já que não aparece entre carbonos, está fora da estrutura, e no outro caso ele é um heteroátomo, já que está entre carbonos.
A nomenclatura de um éter, eu vou tomar o oxigênio como cadeia principal, eu vou fazer a nomenclatura do menor número de carbono mais ox e depois a maior quantidade de carbono, sendo que é o nome normal do hidrocarboneto. Eu vou colocar aqui 1 e 2 só para a gente diferenciar, certo? As estruturas que iremos fazer a nomenclatura. A menor quantidade, a terminação será ox. Aqui eu tenho um carbono, será met. Aqui também um carbono será met. Como são iguais, tanto faz onde eu colocar o ox e tanto faz onde eu fiz a nomenclatura do hidrocarboneto, certo? Metox, metano. Aqui menor quantidade, met. Aqui com 2 eu tenho et. Menor quantidade, metox. Maior quantidade, etano. Aqui mesmo caso do início, são 2 com o mesmo tamanho. Quando eu tenho um anel benzênico que se liga diretamente à cadeia principal, eu vou chamar de fenil, só que aqui será fenox, e a outra parte benzeno. Então, o primeiro exemplo eu tenho metox, metano. Segundo exemplo eu tenho metox, etano. E no último exemplo eu tenho o fenox, benzeno. Indo agora para o aldeído, aqui está bem ligeiro mesmo, só para a gente pegar a identificação. Eu tenho que são funções que apresentam a aldoxila na extremidade da sua estrutura, sendo que esse grupo funcional ele pode ser representado por CHO, ou então por C-O simples H, ou ainda a representação menos comum C-O. Lembrando que o hidrogênio fica aqui implícito, por exemplo, em funções em estruturas que são representadas na forma de bastão. A nomenclatura será basicamente o nome do hidrocarboneto mais AL. Aqui com o carbono eu tenho met, só ligação simples AN, terminação AL, o metanal. Com 3 carbonos eu tenho prop, só ligação simples AN, terminação AL, o propanal. E nesse outro caso, 4 carbonos, sendo que eu tenho a aldoxila no início e no fim da estrutura, eu tenho but, só ligação simples AN, destacando aqui os dois. Como eu tenho 2 aldoxilas, se eu tivesse uma, eu não precisaria representar com 2 di, 3 tri. Como só tenho 2, aqui vai ficar butan, di, para representar as 2 aldoxila, al. Vindo agora para cetonas, são compostos que apresentam o grupo funcional carbonilo, ou seja, C-O, entre 2 carbonos, sendo que esse grupo funcional pode ser representado por C-O, ou então C junto com O entre os carbonos, e o nome será o nome de um hidrocarboneto com terminação ona. Vindo aqui para os exemplos, destacando aqui a carbonila, sempre entre carbonos, nunca na extremidade, certo? Senão passa a ser outro tipo de função orgânica. Com 3 carbonos, certo? Tenho aqui o prop, só ligação simples AN, terminação ona, a propanona, também conhecido como acetona, certo? A acetona que as meninas usam para tirar esmalte. No segundo caso, sempre seguindo o critério do GIR, eu tenho agora com 4 carbonos. 4 carbonos será but, sendo que eu só tenho ligação simples AN, terminação ona, a butanona. E aqui, nesse caso, agora a gente terá 5 carbonos, sendo que eu tenho uma ramificação metil. Então no carbono 4 eu tenho 4 metil. 5 carbonos será pente, só ligação simples AN. Agora eu indico a posição da hidroxila, que está no 2, terminação, aliás, da carbonila, que está no 2, terminação ona, 4 metil pentan 2 ona. E para terminar, agora a gente irá com o ácido carboxílico, que basicamente apresenta carboxila, ou seja, COOH, na estrutura desse composto, sendo que essa carboxila é a união entre carbonila mais
a hidroxila, formando a carboxila. E essa carboxila pode ser representada dessas maneiras: COOH, C dupla OOH, ainda tem o C dupla O simples H e a menos comum sem o hidrogênio no final, mas essa é bem menos utilizada mesmo, onde a gente esconde os hidrogênios. A nomenclatura eu sempre vou indicar o ácido mais o nome do hidrocarboneto com terminação oico. Vamos fazer exemplos aqui. Vou destacar as carboxilas, certo? Sendo que a gente tem algumas maneiras de representá-las. No momento da nomenclatura é sempre representando o G, ou seja, sempre começando a minha contagem pelo lado mais próximo ao grupo funcional, que é a carboxila. Na nomenclatura eu sempre inicio com ácido, com um carbono, ácido metan, terminação oico, ácido metanoico. No segundo exemplo eu tenho o ácido com 4 carbonos but, só ligação simples an, terminação oico, ou seja, o ácido butanoico. Nesse caso a gente tem uma ramificação, então eu tenho o ácido, o carbono 4 metil, certo? Cadeia principal 5 carbonos pente, sendo que no carbono 4 a gente tem insaturação dupla, ou seja, 4 em 1 oico, ácido 4 metil pente 4 em oico, sendo que esse 1 aí pode ser, digamos, omitido. E aqui, pessoal, foi fácil assim. Bem, o foco aqui foi a identificação das funções orgânicas, nem tanto a nomenclatura. Em vídeos posteriores a gente terá exemplos relacionados a essa parte de identificação que cai muito no Enem. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários ou manda para mim depois que a gente coloca essa dúvida em um próximo vídeo. E valeu!